Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, de segunda a quarta, 7h45. Você vai me ver por aqui. Ontem eu não estive com vocês, ontem tava naqueles dias femininos, sabe? Acordei com cólica, dor de cabeça, não conseguia sair da cama, gente. Não tinha forças de tanta cólica e a cabeça latejando, né? Mas dormi mais um pouquinho, acordei bem melhor, passei o dia meio mais ou menos ontem, mas hoje acordei 100% e estamos aqui para mais uma das nossas conexões da manhã, para aprender, para crescer, para dividir conhecimento, para evoluir junto com vocês, ok? Bom dia, Corina, bom dia, Cláudia, bom dia, Joana, Essêncio, Valquíria, Poliana, Lucinete, Andressa, Mendes, Aline, Rubiana, Lorena, Lelis, Fabi, Renata, Sheila, querida, Marcela Moura, Liege, Rafa, Marilene, Renata, tanta gente que tá aqui hoje, né? Bom dia, Juliana também, bom dia, sejam bem-vindas. Não esqueçam, meninas e meninos, pais e mães, avós, tios, amigos, curiosos em geral, de clicar sempre aqui no coraçãozinho para que o Instagram entenda que esse conteúdo é importante para vocês e dissemine o meu conteúdo para mais pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o algoritmo do Instagram tem mudado. Então, com isso, a gente tem perdido a chance de alcançar outras pessoas, a não ser que vocês interajam, participem, curtam, comentem. Aí sim ele entende que isso é relevante e ele começa a disseminar o conteúdo na sua timeline, na timeline de outras pessoas. E se a gente não interage, se vocês não interagem comigo, se vocês não curtem, se vocês não comentam, se vocês não escrevem, o Instagram deixa de enviar o meu conteúdo para outras pessoas. E aí a gente tá perdendo a chance de disseminar conteúdo gratuito, né? Que são essas lives aqui, tanto os posts, os stories, enfim. Então, conto com a colaboração de vocês para curtir essa live, para enviar para pessoas aqui, ó, clicando no aviãozinho, para comentar o que vocês estão achando do conteúdo, para curtir os posts, para comentar os posts, que seja uma palminha, um coraçãozinho. Isso ajuda e muito a mim como profissional a continuar alcançando mais pessoas através dos conteúdos. Tá bom, gente? Vamos lá falar sobre gatilhos. Por que gatilhos? O que significa isso, gente? Nós somos movidos por gatilhos. Por quê? Às vezes o nosso cérebro, ele aparece, né? Ele ressurge, ele acaba se movimentando, se exercitando, fazendo com que a gente se sinta mais disposta ou menos disposta, mais irritada ou menos irritada, através dos gatilhos que as pessoas, as situações provocam, ativam na gente. O que são gatilhos? Na verdade, são mecanismos que são acionados a partir de um comportamento, a partir de uma frase, a partir de uma palavra, que ativa emoções armazenadas, ressentidas, guardadas, inconscientes, vividas na nossa vida, tá? Isso são os gatilhos. Nós temos gatilhos positivos e gatilhos negativos. Os positivos são aqueles que movem a gente. Então, por exemplo, você escuta uma música, né? Uma música que você gosta muito, que lembra de um momento muito gostoso da sua vida. E aí não libera aquela sensação boa, prazerosa, ai que delícia, e você sorri, você lembra, você volta lá atrás no tempo. Ou às vezes você nem consegue lembrar de onde vem aquela música, por que você se sente bem com aquela música, mas ela te traz uma coisa boa, porque ela ativa gatilhos. Talvez em algum momento da sua vida, numa situação, num evento, com alguém, você possa ter ouvido aquela música fazia parte daquele ambiente e aquilo registrou uma memória positiva na sua mente. Então, quando você escuta novamente, libera aquele gatilho, ativa esse gatilho que libera essa emoção. Da mesma forma, quando a gente entra em algum lugar e aí tem um cheirinho de comida gostosa, já passou por isso? Aí você sente aquele cheiro e fala, nossa, que cheiro de infância! Nossa, que delícia, eu comia isso quando eu era criança, e aí libera aquela sensação prazerosa e gostosa, e você se sente bem de voltar no tempo, se sente bem de sentir aquele cheirinho, tem vontade de comer. Por quê? Porque ativa gatilhos e esse gatilho libera essa emoção que você viveu lá atrás e você volta a ressentir, né? Volta a viver, volta a presenciar, ainda que na imaginação, ainda que na forma de pensamento, aquilo novamente. Já aconteceu isso com você? Foi com música, foi com cheiro de comida, foi com um lugar,
né? Você voltar para sua infância, você ir no lugar onde você brincava quando criança, você voltar para uma cidade onde você cresceu, você passar na frente de uma escola onde você estudou. Já aconteceu isso com você? É muito gostoso, né? Tem um bairro aqui em Londrina que eu cresci, eu era criança e a gente brincava muito na rua, corria pra lá, corria pra cá. E eu raramente passo nesse lugar hoje em dia. E aí quando eu passo, né, quando eu consigo ir para esse lugar, quando eu vou para esse bairro, me dá uma sensação tão gostosa da época que eu brincava, que eu corria no pé de amora, que eu pegava a amora e voltava tudo roxa para casa, né, que a gente brincava de esconde-esconde, da época que a infância era mais livre, né, onde as crianças podiam brincar na rua e não era tão perigoso. Eu passava o dia inteiro na rua, gente, só voltava para tomar banho e comer, né? E aí aquilo me traz uma sensação gostosa, prazerosa, voltar no tempo e lembrar aquilo, porque ativa gatilhos de liberdade, gatilhos de alegria, de felicidade, de amizade. Não é o gatilho em si da situação, não é o gatilho em si da amora, do pé de amora, do bairro, mas é o gatilho da emoção que aquilo me causava. A sensação de liberdade, de pertencimento, de amizade. E é isso... Ai, que é gostoso lembrar, né? Que a gente fala, ai, que saudade desse tempo. Assim, quando eu passo na frente das escolas que eu estudei, que saudade desse tempo. Esses são os gatilhos positivos. Tem gente colocando, cheiro de cocô de vaca, adoro, porque lembro da minha infância na fazenda, tá vendo? Olha só, tem gente que não suporta sentir o cheiro do cocô da vaca, né? Que é um cheiro bem forte. Mas olha só pra Jaque, né? Ela sente e ela gosta porque traz a memória da infância, de quando ela era livre na fazenda, devia correr, devia brincar, devia ter parentes, amigos envolvidos, e isso traz uma boa sensação. Então o cheiro do cocô ativa, né, esses gatilhos de lembranças positivas, e é por isso que é gostoso, né? Cheiro da minha primeira escola, colocou a Estela Mares. Que mais? Eu também, nossa infância era maravilhosa, disse a Juliana Paiva. Exatamente. Então, da mesma forma que nós temos os gatilhos positivos, nós também temos os gatilhos negativos, tá? Então, a gente também tem aquela música que a gente não pode ouvir, porque a gente lembra de uma situação dolorosa, lembra de um término de relacionamento, lembra de uma situação crítica, lembra de uma briga. A gente não pode também passar em alguns lugares, porque a gente lembra memórias, né? Traz à mente memórias ruins, negativas. Da mesma forma que tem a relação negativa com os gatilhos, seja por comida, seja por lugares, seja por música, nós vivemos isso na maternidade. Por que eu trouxe esses exemplos para vocês entenderem, né? Os gatilhos positivos e os gatilhos negativos em relação às coisas que a gente vê, que a gente sente o cheiro, que a gente escuta. Porque na maternidade esses gatilhos também existem, mas é mais difícil a gente perceber. Como assim, Gabi? É difícil a gente saber que a criança está ativando gatilhos na gente. Então, por exemplo, se a criança chora e você não suporta lidar com o choro, eu não aguento o choro me irrita, me incomoda o choro, não sei porquê. Enquanto tem mães e pais que suportam o choro, que não ligam para o choro, que a criança pode chorar o dia inteiro que eles não ligam. Né? Vou dar um exemplo até em relação a mim e uma amiga minha, tá? Uma amiga bem íntima, minha irmã praticamente. Ela tem muito mais pavio, vamos dizer assim, para aguentar grito, né? Grito, criança brincando, correndo, gritando, fazendo muito barulho. Eu já não aguento. Se tá muito barulho, se as crianças estão gritando demais, aquele monte de criança berrando e brincando, aquilo já me traz um desconforto. E eu pergunto para ela, como é que você aguenta essa barulheira toda, né? E ela fala, não me incomoda, tô acostumada. Então, por que para mim é mais difícil lidar e para ela é mais fácil lidar? Porque os gritos ativam gatilhos, gatilhos de como a gente foi tratado na infância quando a gente fazia barulho. Então, olha lá para tua infância, como era, nesse exemplo que eu dei, quando tinha barulho. Que nem no meu caso, na minha infância, a gente foi educado que a gente tinha que ficar quieto, que a gente não podia fazer barulho, que a gente não podia fazer muita bagunça. Então, quando as crianças se juntam e começa aquela gritaria toda, ativa gatilhos em mim do que, opa, isso não pode acontecer. Por quê? Porque relembro o que aconteceu comigo quando eu estava envolvida em muito barulho, em muita bagunça.
Então eu era punida, eu era castigada, porque na minha família não se tolerava esse tipo de situação. Nós somos vítimas de outras vítimas. Provavelmente minha avó que me criou, minha mãe que me criou, também não podiam estar no meio dessa bagunça toda. Então a gente vai muitas vezes repetindo padrões de comportamento, como eu falei na segunda-feira sobre repetições de padrões, certo? Já ela, na infância dela, o barulho talvez não incomodasse tanto a família ou o adulto com quem ela foi criada, com quem ela presenciou a infância. Então hoje ela tem um pavio mais longo para suportar isso, tá? Então essa é a primeira consciência que a gente tem que ter. Gabi, primeiro, fala aí pra mim se tá fazendo sentido pra você e como é pra você o barulho. Você aguenta o barulho? O barulho te irrita também? Você suporta brincadeiras e gritaria de criança e não te incomoda ou não? Criança gritando na sua orelha já é um estresse. Como é pra você e se você sabe como foi isso na sua infância. Tem gente que não lembra, eu não lembro como foi na minha infância. Pergunta pros teus pais, pergunta pros teus avós, pergunta pros adultos que ficaram com você como era na infância. Lembrando que, às vezes, esses gatilhos, gente, não é somente em relação ao que os nossos pais admitiam, suportavam ou não. Às vezes, a própria criança tem uma sensibilidade maior para o barulho. Existem crianças que elas não gostam, elas não podem ouvir muito barulho. Isso incomoda porque ela tem uma hipersensibilidade, né, nos ouvidos. Então, quando ela era criança, se ela cresceu num lar de muito barulho, às vezes os pais falavam muito alto, né? Às vezes aquela família, né, que italiana, que fala alto, que grita, e a criança não conseguia suportar aquilo ou não se sentia confortável com aquilo. Então liberava coisas ruins naquela criança, mas ela não foi ouvida, ela não foi atendida, né? Às vezes o adulto dizia para ela, que frescura, para com isso, não se importou com aquilo que estava acontecendo. Então quando eu vou para minha vida adulta, eu continuo tendo a sensação negativa do grito, do barulho, né? E pior ainda, aquilo me causa dor, aquilo me causa sofrimento, porque quando eu sofri lá na infância com isso, eu não fui acolhida. Então hoje, quando eu escuto grito, é a mesma sensação de desacolhimento, de antipatia, de desvalidação. Estão conseguindo fazer a conexão? Então tudo depende muito do histórico, da convivência, do perfil comportamental dessa criança, né, que você foi, essa criança que você foi, para que hoje a gente possa entender os gatilhos. E isso faz com que a gente tenha mais ou menos paciência diante das situações. A gente tem que identificar isso primeiro para tomar uma decisão. Que decisão, Gabi? A decisão se eu quero manter esse gatilho, né, e trazer isso para o meu contexto familiar hoje, então não quero grito, não vou admitir isso, não vou aceitar isso, ou se eu quero, a partir da minha autoconsciência, né, dessa consciência que surgiu em mim, se eu quero ressignificar, se eu quero aprender a fazer diferente, porque é uma decisão minha, enquanto adulta hoje, enquanto mãe hoje. Então, por exemplo, né, começa barulho, começa a gritaria, aquilo já me ativa gatilhos, eu já vou ficando meio irada, meio nervosa, mas eu, Gabriela, quis ressignificar isso até certo ponto, ok? Então hoje, quando eu escuto a gritaria, quando eu escuto a bagunça das crianças, eu olho para aquilo e falo, memória, vivência, brincadeira, mas até um certo ponto, né? Eu consigo até enquanto, para mim, eu considero aquilo respeitoso, dentro de um controle. Começou a virar muita algazarra, muita bagunça, eu já coloco o limite. Eu falo, olha, gente, vamos conversar mais baixo, vocês estão gritando demais, né? Isso incomoda, a gente não consegue conversar, então vamos falar mais baixo, gritem mais baixo, né? E aí eu vou conversando com as crianças, eu vou falando com as crianças para que elas abaixem um pouco o tom, porque também não é bom para mim suportar tanto assim, eu não dou conta e também não quero. A gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida nós não vamos querer mudar, porque a gente entende que também é bom, né? O barulho excessivo, ele também é estressante. O barulho excessivo, ele também provoca adrenalina e ansiedade. E eu sou uma pessoa que gosto de ficar mais calma quando eu tô em casa. Então, esse ritmo assim, ó, me acelera. Eu não quero ficar acelerada. Então, eles brincam, eles fazem barulho, às vezes eles gritam, mas quando tá naquele decibéis muito, muito alto e intenso, na frequência que não baixa, eu vou lá e converso com eles. Então, vai do que você quer fazer, do que você quer aceitar para sua vida e do que você quer ressignificar.
Tem gente que não liga, deixa gritar, deixa berrar, deixa fazer tudo e deixa se acalmar sozinho. Você quer isso pra você também? Porque tudo tem perdas e ganhos, tá? Se a gente libera a criança para que ela faça tudo isso também, essa criança ela também perde a noção do que é respeitar o nível do outro. Porque quando a gente fala em atender, né, em ter direito, o nosso direito termina a partir do momento que começa o direito do outro. Sabe quando a gente tá fazendo festa na vizinhança, se você mora em casa e fala assim, mas eu moro em casa e eu posso fazer o barulho que eu quiser, não é apartamento? Apartamento que não pode. E aí chamam, já aconteceu isso na sua vizinhança? Alguém chama a polícia porque o som tá alto, o que a polícia fala? Ela fala que o seu direito termina quando começa o direito do outro. O certo? Por quê? Porque isso tá dentro da nossa legislação, dentro da nossa Constituição brasileira. O nosso direito termina quando começa o direito do outro. Isso é equilíbrio. Então, se a gente também deixa essa criança fazer tudo o que ela quer, porque eu estou ressignificando uma dor minha e deixa ela viver a infância, ela também pode sofrer o prejuízo de não aprender que o direito dela termina quando começa o direito do outro, porque isso é viver em comunidade, isso é viver em sociedade, tá bom? Quem mais aqui? Corina colocou, tudo tem que ter equilíbrio. Exatamente. Eu decidi fazer diferente para não repetir com meus filhos. Que bom, fico feliz. Lelis colocou, o choro e gritaria me deixa com pavio curto. Eu sempre fui mais calma e minha família barulhenta, tá vendo? O que eu acabei de falar para vocês, ela tinha uma personalidade mais introspectiva, mais calma e a família dela muito agitada. Ela não foi acolhida nisso, provavelmente não teve diálogo em relação a isso. Ela teve que engolir goela abaixo o barulho da família. E aí hoje, quando tem esse barulho, ativa as emoções do quê? De não acolhimento, de não validação, de não escuta, de não compreensão. E aí ela se sente talvez angustiada, irritada, desvalidada. E isso é que é ruim para que ela suporte o barulho agora. Então esses são os gatilhos que muitas vezes a gente acaba brigando com os filhos. Outro gatilho que existe quando a gente fala alguma coisa para a criança, tá? A gente fala assim, ó, vai escovar seu dente. Ou a gente fala, vai tomar banho. A gente dá um comando para a criança. E a criança fala assim, não vou, não tô afim, não quero. Aí você respira fundo, olha para aquele serzinho que você ama tanto e fala, meu Deus do céu, né? O que eu faço agora? Por quê? Afronta a agressividade daquela criança, né? A briga daquela criança, o desrespeito daquela criança para com você, libera gatilhos. Gatilhos, Gabi? Sim, gatilhos. Como é que você foi tratada na sua infância quando você desrespeitava? Como é que você foi tratada na sua infância quando você manifestava uma vontade? Eu não quero, mãe. Eu não vou, mas eu não tô afim. Como você foi tratado? Se na repetição disso teve briga, crítica, você não tem que querer, quem manda aqui sou eu, você vai, ponto. Vai ficar de castigo, se me tratar assim, vai apanhar. Dependendo de como você foi tratada na sua infância, a partir do momento que você decidia algo, você tomava uma decisão, você manifestava a sua vontade, isso vai ativar gatilhos errados, tá? Gatilhos ruins na sua mente. E aí quando a sua criança fala isso, você não, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, é muito importante. Quando a criança ativa gatilhos na gente, nós perdemos a condição de olhar para a criança. Como assim, Gabi? Eu saio da condição de adulto preparado para educar e entro na condição de proteger a minha criança interior. E isso que eu tô falando para você é inconsciente. Eu acabo me protegendo porque a minha criança interior grita, o meu gatilho é ativado e eu falo assim, quem esse menino pensa que é? Meu Deus do céu, se eu não fizer alguma coisa, essa menina vai montar em cima de mim. Ou você vai deixar ela falar assim com você? Olha só, ela tá achando que manda. Se você não colocar limites, essa menina não vai te obedecer lá na frente, vai ser pior. Você precisa fazer alguma coisa. Tudo começa a passar na sua cabeça. Diz aí pra mim, que frases mais vêm quando seu filho te desrespeita? Quando ele é grosso com você, quando ele é bravo, autoritário, que frases que vêm? Parou já pra pensar? Quais são os gatilhos que são ativados aqui na sua mente?
E aí, diante desses gatilhos, por falta de autoconhecimento, a gente atende esses gatilhos, a gente acolhe esses gatilhos, a gente se acolhe e abandona a criança. Como assim, Gabi? Abandono? Eu tô educando meu filho. Não. Você está educando a si mesmo, que é inaceitável a criança falar assim com o adulto. É inadmissível ela te tratar desse jeito. E aí você vem como um troglodita. E aí você vem com autoritarismo. E aí você vem com punição, com castigo, com humilhação, com ofensa. Ou submissão, permissividade, não sei o que fazer, o que eu faço agora? Essa menina é muito petulante, eu não sei agir com isso, porque também ativa gatilhos de quando eu tinha pais autoritários e me sentia acuada, e me sentia desprotegida, e me sentia apática, não sabia como agir, e a criança também ativa esses mesmos gatilhos. E aí eu fico sem ação, sem atitude, eu não sei como reagir diante disso, entende? E aí eu vou para o autoritarismo ou eu vou para a permissividade. E nesses dois cenários eu estou acolhendo a mim e saio do cenário de educador, de mãe, de pai, para educar. Ou seja, por que ela falou assim comigo? Qual é a habilidade que ela não tem ainda que ela precisa desenvolver? Como é que eu posso agir para que o meu filho desenvolva algo produtivo e reflita sobre o comportamento dele? Porque entendam uma coisa, gente. Entendam uma coisa, não é aceitável a criança ser desrespeitosa. Não é aceitável a criança ser grossa com você. Não é aceitável a criança não ter educação, limites, respeito, compreensão. Não é aceitável. Você não tem que aguentar o desrespeito do teu filho. Mas você precisa ser adulto, para entender que ele está num desenvolvimento e que ele precisa aprender uma habilidade, controlar as emoções, ter autorregulação, autocontrole para refletir sobre o que ele fez e pensar numa solução diferente depois. E sem a sua ajuda ele não vai fazer isso. Você é o educador, você tem que ensinar. Então, bater de frente e falar assim, você vai sim, e baixa a bola, mocinho. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito, não vai ensinar. Primeiro, quando você fala quem você pensa que é, você já está desmerecendo a identidade do teu filho. Quem ele pensa que ele é teu filho. Ele é uma criança linda. Ele foi pensado por Deus. Ele tem uma identidade, ele tem um propósito, ele está na terra porque ele tem um propósito de vida que Deus sonhou. Deus tem um sonho para a vida dele. Então, ele é muita coisa. Quem você pensa que é, desvalida toda criança. Ela é uma criança que não está conseguindo controlar as emoções, está explodindo isso em você e você, enquanto adulto, precisa respirar, entender qual é o gatilho que ele está ativando em você, dar conta desse gatilho porque você é adulto agora e entrar em cena para educar através das ferramentas que a gente estuda e a gente aprende para conseguir disseminar isso. Tá fazendo sentido? Estão conseguindo entender? O que mais? Tem perguntas aqui, ó. Oi, Dani, lindona, bom dia. Cláudia colocou, como sou grata a Deus pela sua vida e por ter colocado você nos meus dias. Gratidão. Ah, querida, um beijo, obrigada, viu? Meu filho são os dois extremos, tem que equilibrar tudo aqui. Um barulhento e o outro não gosta de barulho, disse a Corina. Pois é, Deus manda dois pra gente conseguir o equilíbrio, olha só. Dois moldando a gente vai encontrar sabedoria em nome de Jesus, né, gente? Que mais? Comando errado, disse a Jaque. Exatamente, às vezes a gente faz o comando também errado e ativa gatilhos na criança. Isso também é importante, é muito importante isso que a Jaque disse. Criança não tem que querer. É verdade. Quem é que ouviu essa frase? Eu ouvi demais quando eu era criança, né? A Sheila disse, essa era eu, gritando e fazendo sermões sem fim. Olha só, e a Sheila tem filhos grandes agora, né, Sheila? Uma já tá aí na faculdade de medicina, coisa linda, né? E o outro garoto dela aí tá caminhando também na adolescência. E a Sheila é prova viva de como é possível a gente mudar, ser uma mãe diferente e ter filhos conectados e ter filhos que nos respeitam, ter filhos que passam a adolescência querendo estar perto da gente. Que hoje ela tem vivido isso, eu sei porque eu conheço essa família linda que a gente ama muito por aqui, né? Que mais? Viviane colocou, meu filho tem 10 anos. Quando os reprimimos, volta a falar igual criança de 4 anos. Então, assim, às vezes a criança também quer chamar atenção, quer voltar a ser amada, aceita, importante, e na memória dela esses gatilhos relembram a fase em que ela era menor. E sabe por quê, gente?
Eu vejo isso aqui em casa, sabia? Eu faço isso às vezes. E eu me pego fazendo isso e aí eu volto rapidinho lá para consertar. Como eu tenho um de 4 e um de 8, às vezes eu me pego muito mais acolhedora, muito mais paciente com o de 4 e exigente demais com o de 8. Ou seja, algumas coisas que o de 4 faz, eu relevo mais, eu tolero, eu faço, eu tenho paciência. Com algumas coisas que o de 8 faz, às vezes no mesmo cenário que o de 4, eu já cobro mais, eu já aponto mais, eu já questiono mais, eu já faço ele refletir mais. E às vezes eu me pego com algumas frases que ele usa, eu me pego e falo, ops, Gabriela, né, também é criança, esqueceu, 8 anos, mas também é criança. Tudo bem, ele tem mais condições de refletir, ele tem mais condições de ter mais responsabilidades, ele tem mais condições, mas ele ainda também é uma criança. E pelo fato de ser pequenininho, a gente ter mais empatia, às vezes quando cresce a gente acha que precisa aprender e não é assim, não é que precisa. Também faz parte do temperamento, nós também temos que acolher, nós também temos que ser flexíveis, então é muito importante a gente começar a olhar para dentro. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou apontando? Né? O que é que eu estou acolhendo? Olhar para o meu comportamento, quais são os gatilhos disso? Quanto você foi cobrada aos 10 anos? Como era a sua relação com seus pais aos 8 anos, aos 7 anos, aos 4 anos? Porque isso são gatilhos. Será que na sua percepção, e talvez inconsciente, vai ser consciente agora, tá? Na sua idade. Talvez na sua concepção, uma criança de 8, 9, 10 anos, ela já tem que se virar sozinha? Mais de 4, 3, 2 é um bebê? Eu fui criada assim, né? Eu fui criada pela minha avó. Até os meus 9 anos, mais ou menos, não, 12, acho que até os meus 12 anos, até os meus 12 anos eu fui criada pela minha avó. E minha avó sempre foi muito paciente, muito empática, muito querida com crianças pequenas, crianças até 4 anos, 4 ou 5 anos. Depois de 5, 6 anos, ela já era mais exigente, ela já botava de castigo, ela já brigava, ela já andava com a cinta no pescoço, né? Porque era a educação dela, foi o jeito que ela foi educada. E aí ela repetia isso. Então, tá embutido no meu aprendizado que a paciência, né, o controle é mais fácil com as crianças menores. E a criança cresce, a gente começa a exigir um pouco mais. Então, sabendo desse gatilho, eu tenho que olhar mais para ele. Eu tenho que prestar mais atenção nele para que eu não cobre, não exija tanto do meu filho. E mesmo na consciência, acabei de confessar para vocês que às vezes eu me pego exigindo muito mais do mais velho do que do mais novo. E isso é fruto de um gatilho, de como eu fui educada na infância. Mas sabendo disso agora, eu tenho condições de prestar atenção nisso e querer tomar minha decisão para ser melhor, para evoluir, para conseguir ser diferente. Tá fazendo sentido? Estão conseguindo entender? Porque criança, gente, só tem condições de avaliar consequências de suas atitudes. Eu já fiz uma live sobre isso, estava no YouTube. Refletir sobre seus comportamentos a partir dos 8 anos. Que é quando ela começa a desenvolver a flexibilidade cognitiva. O cérebro amadurece e começa a desenvolver essa habilidade de flexibilização cognitiva, ou seja, a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar diferente, de validar a opinião do outro e de começar, não é que ela já aprende, é de começar a pensar na consequência que o comportamento dela vai ter. Sabe quando a criança sabe que ela não pode fazer aquilo, mas ela faz? E você fala assim, ela sabe que não pode, mas ela fez. Sabe por que ela faz? Primeiro, porque ela não tem controle da própria emoção. E segundo, porque a capacidade de falar, putz, se eu fizer, isso vai me gerar essa consequência, ela ainda não tem antes dos 8 anos. Ela ainda não tem condições mentais, né, neurológicas, eu tô falando, de refletir sobre isso. Então ela assume o risco mesmo assim, e depois que ela faz, ela se arrepende, porque ela leva bronca, ela é punida, vocês brigam, né? A gente briga com as crianças, e aí ela fala, não devia ter feito, mas por que eu fiz? E ela se sente inadequada, porque ela sabe que não deveria, mas ela não consegue se controlar. E isso é uma inabilidade cognitiva pela falta de amadurecimento cerebral. Olha só, é por isso que, gente, eu não me conformo de ouvir que escolas castigam crianças de 4 anos, que escolas levam crianças para diretoria aos 2, 3 anos. Eu recebo essas informações no direct.
né, de escolas que o filho foi para a diretoria, que o filho ficou de castigo, que o filho levou bronca, que o filho perdeu o direito da educação física aos 3, 4, 5, 6 anos. A criança não tem condições nem de medir a consequência do que ela vai fazer, quanto mais de entender a bronca, a punição, o castigo, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei o que a faculdade de pedagogia está ensinando para esse povo. Que não está ensinando neurociência, que não está ensinando desenvolvimento infantil, que não estuda o desenvolvimento do cérebro, eu não sei. E os professores estão cada vez mais equivocados. E eles são os que deveriam saber disso. Porque é educação, e educação não é só cognitiva, educação também é emocional. Sem educação emocional, a criança tem menor condição de evoluir cognitivamente. Então a escola também é responsável pela educação emocional dessa criança. E as escolas precisam entender isso. Os diretores de escola precisam estudar sobre isso para treinar seus professores e investir em treinamento socioemocional. Isso é extremamente importante. Certo? Mas, enfim, não vou ficar falando sobre isso, senão eu fico nervosa e a gente muda o foco. Mas a questão é, gatilhos são ativados na criança e em nós. Nós também ativamos gatilhos na criança. Como? Quando ele tem personalidade forte, ele tem temperamento dominante, você fica mandando o tempo inteiro. Você ativa gatilhos do tipo, eu não tenho liberdade, eu não posso agir, eu não posso pensar, eu não posso falar, eu tenho que só seguir ordens, e eu nasci para liderar. Eu nasci para ter atitude, eu nasci para ter determinação, mas a minha mãe e meu pai só manda. Ativa gatilhos em mim de falta de liberdade. Eu vou contra-atacar, eu vou pra guerra, eu vou pra luta com esse adulto. E aí a criança fica muito agressiva. E aí você se torna mais agressivo ainda, porque onde tem uma criança dominante vai ter um pai ou vai ter uma mãe dominante. Você se torna mais agressivo ainda porque você acha que você vai mostrar quem é que manda. Não mostra nada, meu amor, não mostra nada. No máximo você cala aquela criança por um tempo, mas quando ela crescer, você não vai calar mais. Porque aí ela vai ver que não adianta, agora você não bate mais, agora o castigo não funciona mais, e aí você não tem mais controle, você perde a admiração do teu filho, além de ter perdido o respeito há muito tempo, porque você conquistou medo, você perde a admiração e a confiança do teu filho. E o mundo vai sugar ele. E o mundo vai pegar essa admiração para ele. E o mundo vai pegar essa confiança. E o seu filho vai cada vez mais longe de você. É o que está acontecendo na adolescência. As crianças estão indo e a gente está ficando. E o mundo está trazendo para ele. Olha para mim, me admira. Olha para mim, confia em mim. Porque os seus pais não. E aí eles olham para trás e os pais estão aqui, ó. Brigando, mandando. E aí ele olha para o mundo e o mundo está acolhendo. Eu te aceito do jeito que você é. Vem aqui que aqui tem lugar para você. E essa criança vai. E aí o problema é da adolescência? E aí o problema é essa fase? Não, gente, o problema tá dentro de casa. O que a gente faz enquanto pai e enquanto mãe. O quanto nós conseguimos reconhecer os nossos gatilhos e dar conta deles sem despejar isso na criança, para sermos capazes de, na hora do confronto, olhar para a criança e parar de olhar para gente, educar a criança e parar de acolher a mim. Até porque, acolhendo a mim naquele cenário, eu estou alimentando o monstro da educação tradicional. Eu estou alimentando as crenças que me limitam de ter uma maternidade leve. Eu estou alimentando as crenças que me faz ser uma mãe brava, chata, ranzinza. Eu acho que tá funcionando, mas não tá. Ao invés de evoluir, eu estou, ó, afundando. Então, gente, precisa olhar pra dentro, tá bom? É por isso que eu quero convidar vocês a se inscreverem na mentoria da criança interior, que vai começar dia 27 de setembro, a segunda turma. Você tem até segunda-feira da semana que vem para fazer a tua inscrição, para vir comigo nisso. Nós vamos aprender a olhar para esses gatilhos, a ressignificar, aprender e enxergar esses gatilhos, a dar conta deles, a entender de onde eles vêm, como eu mudo eles, como eu faço a situação ser diferente para que eu possa evoluir e automaticamente me conectar muito mais com meu filho, para que ele olhe para o mundo, e fale assim, ó, você é legal, mas
eu vou levar os valores da minha mãe junto, eu vou levar os princípios da minha família junto, eu tenho base, eu olho para trás, eu confio nos meus pais, eu admiro os meus pais, eu quero o mundo, eu quero crescer, eu sou adolescente, eu quero descobrir, mas eu tenho valores e princípios enraizados porque eu tenho base, eu tenho família, eu tenho estrutura. Então, mundo, me espera, eu vou com você, mas eu vou levar tudo o que eu aprendi junto. Entende? Gente, é um investimento para a vida de vocês, para terminar o ano e começar ele muito melhor do que você começou esse ano agora. É evoluir, tá bom? É evoluir. Nós vamos aprender várias coisas, são 10 encontros, são quase 3 meses juntas, online, se você não é de Londrina, não tem problema, a gente faz tudo pelo Zoom, a gente tem grupo de apoio, a gente conversa, a gente se curte, a gente cria amizade. É muito gostoso. A Jaque tá aqui, que fez parte da primeira turma, tá escrevendo já para vocês o quanto foi boa a experiência dela. Eu vou compartilhar com vocês outros depoimentos no Stories depois. Assistam, entrem no grupo que a gente criou sobre mentoria da criança interior. Lá vocês vão ter dúvidas que vocês podem compartilhar e eu respondo para vocês, mas decidam fazer isso, invistam em vocês, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não é uma turma grande, não vai ser aberto para muitas pessoas, é no máximo 14 participantes, 14 pessoas no máximo, para que a gente possa mesmo ser bem unida, bem conectada nisso e poder crescer e evoluir, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tive que aprender para não tirar isso do meu filho, tive que pedir ajuda profissional. Meu filho fez terapia de 1 ano e meio aos 7 anos, porque o temperamento dele era muito intenso. Tive que aprender a lidar, disse a Corina. Muito sentido tudo isso. Graças a Deus, meu filho já está com quase 12 e é uma bênção. Nosso relacionamento é uma bênção. Que bom, fico feliz, viu? Gabi, quem ainda não é mãe também pode fazer a mentoria, mas com certeza... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês aprendem a olhar para essas dores, para essas feridas e ressignificar antes dos filhos, ó, para vocês terem uma noção, tinha uma mãe que estava fazendo a mentoria primeira turma e ela tem um filho pequenininho e estava grávida e estava parindo. Ela pariu no meio da mentoria e ela já conseguiu vivenciar. Quando a filhinha dela nasceu, ela estava fazendo a mentoria ainda. A diferença que era ser mãe dessa criança passando pelo processo da criança interior do que o que ela foi quando o filhinho dela, o primeiro filhinho dela nasceu. Então ela pôde viver e eu coloquei o testemunho dela na segunda-feira, que foi a mamãe Thalita, que ela nem conseguia brincar com o filho e hoje ela consegue brincar, hoje ela entendeu por que ela não brincava e como ela faz isso hoje e como ela tem prazer e como ela se emociona ao falar disso. Então, com certeza, se você não é mãe ainda, você pode participar e isso vai ser maravilhoso para você também, tá? Meninas, eu fiz a mentoria, só vem, vocês vão amar e vão se conhecer, disse a Jaque. A Marília, eu concordo 100%. Corina, Raquel, comecei a estudar como criar filhos antes de tê-los, viu só? É muito importante, né? Meu filho já é adolescente, o curso ajuda nessa fase? Com certeza, ele ajuda em todas as fases, gente, porque é um curso que vai olhar para nós, curando a nós, entendendo as nossas feridas, ressignificando quem a gente consegue ter empatia e olhar diferente para os nossos filhos. Então não importa a idade do teu filho, ele vale para qualquer idade, ele é um autoconhecimento, é um processo evolutivo para nós mães. Isso vai refletir no casamento e vai refletir na maternidade, tá bom? Tanto que a Jaque colocou Nutri, ajude muito, porque você vai se conhecer. Gente, é isso. Desejo para vocês uma ótima semana. A gente se vê na segunda-feira de novo. Acompanhe, tá? Acompanhe aqui os stories, os posts, para que você não fique por fora. Não esqueça, participe dessa mentoria, entre no grupo, entenda como vai funcionar. A gente vai encaminhar áudio que eu fiz explicando para vocês, os vídeos. Tá lá um link na minha bio, tem um link azul lá na minha página. Sai dessa live, entra lá no link azul, clica nele, você vai cair direto no grupo de WhatsApp. Entra no grupo, participe, dissemine isso, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida ainda nesse ano de 2021, tá bom? Vivi, coloquei como é que faz para participar, só entrar lá no grupo. Sheila, saudade de vocês, um beijo grande para você, pro maridão e pros filhotes, tá bom? Meninas, fiquem com Deus, Deus abençoe imensamente a vida de vocês, que Ele capacite vocês todos os dias,
que Ele traga sabedoria e discernimento, que Ele fale aos ouvidos de vocês para que vocês saibam como agir. Busquem conhecimento para conseguir agir, tá bom? Um dia abençoado, uma semana abençoada, e a gente se vê segunda-feira novamente, 7h45, para mais uma das nossas conexões da manhã. Beijo!